aqui na nossa companhia até a hora do término deste programa. Vou começar por si, Dr. Muchanga, muito boa noite, é um prazer tê-lo neste espaço. E a primeira questão que eu lhe coloco tem que ver mesmo com a posição da Renamo, que diz que os resultados não são justos, são resultados fraudulentos. A questão que eu coloco é quem terá exatamente, digamos, injustiçado a Renamo? Terá sido o povo no meio da votação ou terá sido a Comissão Nacional de Eleições a adulterar aquilo que foi a votação do povo? Sente a Renamo que terá sido injustiçada por que parte? Povo ou a Comissão Nacional de Eleições? Muito obrigado. Primeiro, saudar ao colega Belega, saudar a si e saudar aos telespectadores que nos assistem e a todo o povo moçambicano em geral. Agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, sobretudo aqueles que viram os seus familiares assassinados na noite do dia 18 na Avenida João Quixissano e os restantes que foram sendo assassinados à medida que iam corresponder às manifestações populares que depois daí se desencadearam. Orar e pedir a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. Indo concretamente à sua questão, sinto que nós tivemos uma situação muito séria. A primeira grande situação que nós tivemos foi aquele barulho que nós tivemos sobre quem devia ser candidato e algumas pessoas já defenderem que o candidato tem de ser o presidente e nós os outros já defendermos que o candidato não é forçosamente o presidente, o candidato pode ser escolhido e que não seja o presidente, porque nós temos a experiência, por exemplo, dos cabeças de lista que não são delegados dos municípios, nem são delegados provinciais, nem distritais. É uma experiência que está a dar bons resultados. Há uma questão que é esta, é que a questão da roupa, a roupa usa-se em função da temperatura. Tu podes ter o melhor fato, mas se a temperatura ultrapassar 40 graus, os estilistas aconselham a não pôr roupa escura. Então tens que ter, ainda que seja fato, de uma outra cor que coaduna com a temperatura. Não fomos entendidos na altura, porque nos partidos o que determina é a maioria, tivemos que nos contentar com a decisão da maioria e avançamos. Mas o que nós estamos a protestar neste preciso momento é que no dia da eleição não houve jogo limpo. Então, antes de irmos a esta parte, o Dr. Muchanga está a assumir que foi uma falha colocar-se o Suf Momad como candidato à presidência. Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer o barulho que se criou. O barulho que se criou. Por exemplo, se os jogadores vão ao jogo e primeiro tem confusão no balneário, antes do jogo, quando o resultado sai mal, considera-se que houve barulho no balneário. Vimos recentemente Chiquinho Conde a ter problemas com o presidente da federação por causa de gelo que não havia. Então, começaram a destruir no balneário por causa de gelo. E o treinador queria gelo, porque sabia que quando os jogadores forem tocados, precisam de gelo, para poder hoje... Então, havia um outro grupo que não queria o Suf Momad no meio dessa discussão. Não é isso que eu estou a dizer. O senhor colocou uma questão aqui. Se é o povo que nos penalizou ou... Deixa-me responder. Então, o que nós verificamos no dia da votação, as pessoas que desenharam a fraude eleitoral valeram-se desse barulho para poderem penalizar a Renamo, contando que iriam usar isso como justificativo. Na gíria da lei da feitiçaria, você não deve apontar alguém a dedo, dizer, has de ver, o Tapsubona não é. Então, quando você aponta a dedo o Tapsubona, o melhor feiticeiro tira a vida da pessoa que você apontou e logo as pessoas dizem, não, nós vimos que um apontou é o Valentim, então o Valentim é o feiticeiro. Então, eles valeram-se desse barulho para depois desenharem o que desenharam. Claramente o que foi constatado foi o seguinte, é que no dia, a lei eleitoral dispõe que os partidos com assento parlamentar indicam o primeiro, segundo e terceiro escrutinador. O que aconteceu foi que o segundo e terceiro escrutinadores não entraram em tempo em que deveriam ter entrado na mesa de voto. Eu próprio tive que ir ter com a direção do STAI da cidade da Matola. Quando cheguei, procurei pelo diretor, o diretor andou desaparecido.
fui atendido pelos 2 diretores adjuntos, nomeadamente um da Frelimo e um da Renamo, e falavam com o diretor ao telefone, não sei de que maneira. Lá para as 15, 16 horas, é quando comecei a tomar conhecimento de que parte dos delegados, dos MMVs indicados pelo meu partido, que passaram toda a noite do dia anterior a deambularem pelas mesas para saber onde é que deviam estar afetadas. Depois tiveram essa desgraça, é que entraram na mesa. Quando entram na mesa, uma das coisas que eu fui apanhar foi que já os enchimentos tinham começado. Às 9 horas, antes de eu votar, estava a receber informação de uma escola chamada São Estevão, da Matola, que o presidente da mesa é quem estava a fazer enchimento. Até foi apanhado por membros da comissão de eleições. Quando os MMVs dos partidos eram colocados, na saída das pessoas que os colocavam, que eram os mandatários, alguém ficava a tirá-los fora. Para dizer que não tenho como aceitar o resultado destas eleições, porque o direito de fiscalizar o processo eleitoral foi obstruído por diretor distrital do STAI da cidade da Matola. E nós metemos uma ação nos órgãos judiciais sobre esse assunto. Muito e bem. Está junto do processo que usamos para o Conselho Constitucional. Portanto, não aceitamos o resultado, porque em futebol jogam 11 e devem ser os 11 que entram. Eu não posso preparar 16 jogadores para chegar alguém, tirar-me 9, eu ficar a jogar com 8 e depois aceitar esse resultado. Muito bem. Dr. Muxanga, volto consigo neste ponto.